Salve Maria Santíssima. Queria fazer um pequeno comentário do Evangelho de hoje. Primeiro, diante do Evangelho de hoje, é pedirmos a Deus a graça de um olhar espiritual. Porque muitas vezes, como falam os santos, para aquele que não crê, nenhum milagre é suficiente. Não vai ser a quantidade nem o tamanho do milagre que vai fazer aquela pessoa crer. Claro que mas se encontra dessa forma um coração indisponível a crer. Existem corações que estão, de certa forma, predispostos a dar essa chance, eu diria, entre aspas, para Deus, mas também para si mesmo. E nós percebemos uma grande dor dos discípulos que iam caminhando no caminho de Emaús, mas uma dor que é ocasionada de uma tristeza por uma fé debilitada, uma fé deficiente. Muitas vezes a nossa tristeza ela é por motivo justo, motivos lícitos, mas muitas vezes é fruto da nossa incredulidade, fruto da nossa deficiência em abandonar-se nas mãos de Deus, ou então muitas vezes querer que Deus faça de fato como nós queremos, como nós pensamos, como nós sentimos. E isso vai atrapalhando a nossa caminhada. E nós vamos caminhando cabisbaixo, sem direção, sem sentido de vida, sem sentido de eternidade. E Jesus chega, vem ao encontro dessas nossas mortes, dessas nossas tristezas, desses nossos desânimos. E é a palavra, o Cristo que é a palavra, como é belo isso. Ele humildemente se aproxima e começa. Isso mostra o quê? Aquilo que Santo Agostinho fala. O primeiro eu te amo é o Senhor que deu para nós. Nós apenas correspondemos, devolvemos esse eu te amo. Como vai falar São João Evangelista, Deus nos amou primeiro. Então Jesus toma a iniciativa. Como fala também no Evangelho da Paixão, né? Que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, mostrando que é a iniciativa de Deus romper toda barreira que há entre nós e Ele. Que não é Ele que faz saber, somos nós. Como fala em Isaías 59. Porventura é a mão do Senhor que está encolhida? Ou seus ouvidos estão fechados ao nosso clamor? Aí ele vai falar, Isaías, não é a mão do Senhor que está encolhida, os seus ouvidos surdos, mas são os nossos pecados que fazem um muro, que causam barreira entre nós e Deus. Não entre Deus e nós, porque Deus vem até nós, mas muitas vezes nós nos escondemos, como Adão fez no paraíso, e Deus continua a clamar, onde estás? É o clamor de um pai pelo seu filho, que sente saudade, que quer estar perto, que quer cuidar. Então Jesus se aproxima daqueles discípulos e deseja ouvi-los, os questiona para ouvi-los, a razão da sua tristeza. Deus sabe de tudo, mas Deus quer nos ouvir. Então, acontece esse movimento de diálogo. E eles vão dizendo a razão dessa tristeza, porque eles perderam o Senhor. E aqui eu me lembro mais uma vez de Santo Agostinho, quando fala que muitos homens, eles perdem um cavalo, um animal, e passa dia e noites procurando. Perdem um sono. E de forma incansável procura o seu animal até encontrá-lo. Não fica em paz até encontrar o que havia perdido. E ele vai falar, e nós, os homens loucos no seu pecado, perdem a graça de Deus e dormem na desgraça do pecado mortal, como se nada tivesse acontecido. Como isso é sério? A gente poderia perder outras coisas hoje, né? Como uma moto, um carro, bens materiais, outros bens, que daria do mesmo sentido. Nós nos inquietamos. Não é que não seja lícito se indignar com essas percas, mas a questão é que é desproporcional. Como é que eu me inquieto, perco a paz, perco o sono com aquilo que é material, e eu
estou em pecado mortal e nem sequer penso em me confessar. Nem sequer penso em reatar minha amizade com Deus. Eu vou protelando, deixando para amanhã, para depois. Então a razão da tristeza desses homens é porque tinham perdido o seu Senhor. E a sua fé é tão débil como a nossa o é, e às vezes muito mais débil ainda. Eles não acreditaram no testemunho das mulheres, e era muito comum. É por isso que o Senhor aparece, né? Primeiro para as mulheres. O Senhor é engraçado, porque aqueles que têm menos crédito, lá no nascimento, ele aparece para os pastores. E os pastores eram tidos como ladrões, falsários, não eram pessoas que tinham uma boa fama, né? Por isso que em João 10 Jesus fala, eu sou o bom pastor. Eu não sou como esses outros pastores aí, né? Mercenários. Não sou não, eu sou o bom pastor, o bom. E ele fala isso com humildade, né? Lá em João 10. Mas ele aparece, aliás, ele dá a mensagem através do anjo aos pastores, que eram totalmente desacreditados em seu testemunho, no mistério da encarnação. E no mistério da ressurreição, o Senhor, mais uma vez, no seu senso de humor, ele aparece para as mulheres, no seu senso de humor e no seu profundo amor também, né? Aparece para as mulheres e elas vão avisar. E o testemunho das mulheres não era credível naquela época, né? E ficaram achando que era conversa de mulher e pronto. E acontece que, diante disso, o Senhor começa não recriminar, mas exortá-los a tirá-los da situação de morte, a tirá-los da situação de torpidez, de uma imobilidade. E começa a levantar o ânimo deles. E começa a falar das Escrituras. E essa é a forma que nós lemos as Escrituras, a forma que Cristo nos ensinou. A forma de olhar para o Antigo Testamento é olhar à luz de Cristo. De Cristo. Então ele começou a explicar a passagem do Pentateuco, dos Salmos, dos Profetas, que se referiam a ele. Ou seja, uma leitura cristológica da Escritura. Uma leitura espiritual. Claro que Jesus não negava a parte literal e ele conhecia profundamente, tanto como um bom judeu e porque ele é Deus. Ele é o autor primeiro da Escritura. Mas ele mostrou como ler a Bíblia. É vendo no Antigo Testamento as prefigurações de Cristo e aquilo que envolve o mistério cristológico, ou seja, Nossa Senhora, a Igreja, os sacramentos, tudo isso. Salve Maria. Continuando a meditação do Evangelho de hoje. Fica conosco, Senhor, né? Foi o finalzinho. Então Jesus vai explicando a eles as Escrituras. Os santos vão falar o seguinte: não pense que é menos culpado aqueles que, ouvindo a palavra, deixam-se perder essa palavra, do que aqueles que, recebendo o corpo de Cristo, deixam os fragmentos caírem. Não é menos culpado. Se eu não me engano, a Dei Verbum vai falar o seguinte: que a Igreja sempre venerou a Eucaristia como sempre venerou as Sagradas Escrituras. Ou a inversa, agora eu não lembro bem como é a tradução. Mas isso alguns interpretam assim: que a mesma adoração que nós prestamos a Jesus Eucarístico, nós prestamos à Bíblia. Não é isso, esse é um entendimento equivocado. Esse como é mostrando como é que foi ao longo dos 2000 anos que a palavra foi reverenciada. E como é que a Eucaristia foi adorada. Não é colocando um inferior ou outro superior, mas é mostrando que há diferença. Mas deve haver um grande zelo por ambas. A palavra é como esse fogo, né? Quem comunga vai falar os santos, São Boaventura, São Bernardo, tantos outros santos, São Pedro, Júlio e Marge. Quem comunga, comunga fogo. Porque comunga o mistério ali da Igreja, o mistério da Santíssima Trindade. Comunga o Cristo vivo e ressuscitado. Então Jesus ia explicando as Escrituras. E as Escrituras iam tomando vida e ia consumindo o coração, ia queimando o coração daqueles homens. A incredulidade ia sendo dissipada.
Aqui eu quero abrir um parênteses, né? A presença real de Jesus. Jesus está realmente presente em nós. A Trindade está realmente presente em nós. Está realmente presente na palavra. Está realmente presente na Eucaristia. Mas há uma diferença. Quando nós dizemos que Jesus está presente em nós, realmente, nós não deixamos de ser nós na substância. Nós vamos nos configurando a Cristo, é verdade. Mas substancialmente nós somos ainda os mesmos. Nós somos homens, criaturas. Já a palavra de Deus também, a Bíblia, ou o lecionário, aquilo que contém a palavra de Deus. O Senhor está realmente presente ali. Mas a palavra continua. A substância não muda do papel para outra coisa. Continua sendo aquela substância. Mas Jesus está realmente presente pela palavra. Mas na Eucaristia é diferente. A presença real é muito diferente. Ali é Jesus, escondido nas aparências de pão e vinho. Mas não é mais pão, não é mais vinho. É realmente. E realmente de uma forma superior do que está em nós e do que está na Bíblia. Superior no sentido de uma realidade diferente, porque substancialmente não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo e sangue de Cristo. Então aqui muitos santos padres entenderam que é um simbolismo e uma prefiguração do mistério da Santa Missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. É interessante que quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece e os santos padres mostram que isso aponta para o seguinte: com a presença de Cristo na Eucaristia, a fé inflama, né? já inflamados os nossos corações pela palavra, nós começamos a enxergar de forma nova. O Cristo ressuscitado é enxergado na Eucaristia. Não estou dizendo que foi celebrada uma missa ou que não foi. Há alguns teólogos e santos que acham que ali foi de fato celebrada a Santa Missa. Outros discordam, acham que foi apenas uma prefiguração. Não vou entrar nesse mérito, tá bom? Mas deve estar no nosso coração aquele grito: fica conosco, Senhor. E o Senhor, ouvindo esse grito, Ele permanece conosco na Eucaristia, na palavra e no mistério da inabitação trinitária em nós. Deus habita em nós. Não é poesia, é real. Mais real do que a parede que você toca, mais real que a mesa, mais real que a comida. A eternidade toca o tempo e se aproxima de nós, e adentra em nós, e nos fortalece. Fica conosco, Senhor. Deus já veio. Ele está no meio de nós, e Ele virá. Eis o grande mistério. Mas enquanto Ele não vem para julgar os vivos e os mortos, Ele nos alimenta como peregrinos para a pátria celeste. A palavra paroquiano quer dizer casa ao lado, ou acampamento de estrangeiros. Paro quer dizer ao lado, oikia, casa ao lado. Mas é uma casa provisória, é uma cabanazinha. Aqui nós somos paroquianos, estrangeiros, porque a nossa pátria definitiva é o céu. João 14 fala que o Senhor foi preparar uma morada para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. E o Senhor foi nos preparar. E como o esposo, que no casamento judaico preparava a casa, primeiro tinha a primeira parte do casamento, depois tinha a segunda, onde tinha a procissão do noivo e da noiva, para o segundo momento do casamento, depois de algum tempo. Eis o espelho do que é a igreja. O Senhor já consumou no mistério da encarnação e no mistério pascal na cruz, consumou esse casamento com a sua esposa. Mas Ele foi preparar a morada para essa esposa. E Ele virá em procissão. E nós iremos em procissão ao encontro do nosso esposo. Que alegria, Senhor. Fica conosco. Tu já estás conosco, mas nós continuamos a gritar:
fica conosco para sempre, Senhor. Amém.